Se você trabalha com dados, provavelmente você já sofreu com aquela pessoa que te mandou um arquivo CSV gigantesco, te pedindo para fazer uma análise simples, mas que na hora de você abrir no Excel, você teve problemas porque o arquivo contém muitas linhas e a gente sabe que o Excel ele não lida bem. Hoje eu vim te mostrar uma ferramenta que ela não é muito utilizada, mas que ela ajuda muito nesses casos, porque você consegue criar um banco de dados a partir do seu arquivo CSV. E o melhor, de forma rápida, simples, sem servidor e sem preocupação. Esse é o DuckDB. Vou te mostrar como que ele funciona. Continuando o nosso projeto aqui. Do nosso lado direito a gente consegue ver a nossa tabela CSV e do nosso lado esquerdo a gente já tem um terminal aqui pronto para iniciar o nosso projeto, tá? A tabela CSV do lado direito a gente vai criar e trazer ela e transformar em um banco SQL ali para a gente fazer as nossas consultas. Muito bom. Dito isso, a gente vai criar primeiro um ambiente virtual aqui do Python. Então, o nosso comando para fazer isso é python 3m-m venv e venv para a gente criar um ambiente virtual com o nome de venv, tá? Então, depois de criado, a gente vai ter aqui o nosso ambiente virtual e a gente tem que ativar ele. E como que a gente faz isso? Dando source venv bin activate. Então, aqui a gente ativou e a gente consegue ver que a gente ativou vendo essa parte do lado esquerdo aqui do nosso terminal. Depois de ativado o nosso venv, o que, que a gente faz? A gente instala as nossas libs que a gente precisa, que no caso é uma só. Então, desculpa, no caso aqui a gente vai dar um pip3 install duckdb e a gente vai instalar o nosso duckdb. Perfeito. Então aqui a gente já consegue abrir o nosso VS Code para começar a fazer o código dentro dele. Muito bom. Aqui a gente já consegue observar que a gente já tem o Customer CSV, que é o nome do nosso arquivo, e a gente tem a nossa pasta de notebooks para criar o nosso notebook. Então aqui a gente vai criar um duckdb.pynb, que é o Jupyter, para a gente começar a fazer os códigos. E aqui a gente vai começar a criar os nossos códigos. Perfeito. Então a nossa primeira etapa aqui é rodar o nosso duckdb, o nosso import. Já importando aqui e trazendo a biblioteca, a gente vai criar a variável para criar o conector desse DuckDB. Então, uma boa prática é colocar o nome de com, é o que as pessoas geralmente usam utilizando o DuckDB, e a gente chama ele duckdb.connect, e aqui a gente traz o nome da nosso banco de dados. Então, customers.db.duckdb. Boa. E aqui a gente cria o nosso conector. Perfeito. Depois do nosso conector criado aqui, a gente vai dar um execute. Então, aqui a gente vem com.execute. E, assim, um ponto fraco que eu achei do DuckDB é que ele é um pouco verboso demais. Então, você vai ver que para criar nossa tabela aqui é um pouco extenso. Então, a gente dá um create table if not exists. Isso para a gente verificar se a tabela existe ou não. Se ela não existe, a gente vai criar. E se ela já existe, a gente não vai fazer nada. Então a gente coloca o nome da nossa tabela aqui, que é Customers CSV. E a gente dá um aselect para a gente pegar tudo que a gente tem no arquivo Customers e jogar para dentro da nossa tabela. Então aselect asterisco para a gente declarar que a gente quer pegar tudo. From. E a gente coloca aqui o nome read CSV auto, que ele vai entender que ele está lendo um CSV. E entre parênteses a gente passa o caminho. Então aqui a gente pode copiar o caminho relativo e colocar aqui entre apóstrofos, né? Boa. Aqui eu sei que minha pasta ela tá uma acima, então aqui a gente vai colocar e a gente vai executar o nosso código. Eu achei ele um pouco verboso demais, mas aqui ele já funcionou. Então aqui a gente já criou o nosso arquivo e aqui a gente cria o nosso execute ali para consumir a tabela. A gente pode fazer uma consulta. E aqui para a gente concentrar uma consulta, a gente pode falar CSV Brasil, que eu quero fazer uma consulta pegando apenas as pessoas que estão localizadas no Brasil. Então a gente chama o nosso com, que aqui dentro está armazenada a nossa tabela, e a gente pode dar um execute e rodar a nossa query que a gente deseja. Então eu quero pegar tudo que está em Customer CSV, where country igual Brasil. Então aqui a gente pega tudo isso e a gente dá um fetch all no final, tá? Pra gente trazer tudo que a gente gostaria de pegar. Beleza?
E aqui a gente pode dar um print também, e o legal é isso, eles se conversam com a linguagem do Python mesmo. Então, for i in CSV Brasil, a gente consegue printar o nosso i. E a gente consegue ver, ó, todos os nossos dados, deixa eu fechar aqui, que estão localizados no Brasil. A gente consegue localizar isso aqui, ó, todos aqui. Perfeito. Então, isso foi só um exemplo de como que essa plataforma se integra. E aqui a gente pode exportar para um novo CSV. E como que a gente faz isso? Então a gente dá um com.execute e a gente passa um copy para ele copiar a nossa consulta para um arquivo CSV. E aqui a gente passa o nosso select, pessoal. Então a gente pode copiar esse texto acima que a gente digitou aqui, tá? A gente passa dentro desse copy, nosso select, perfeito, e a gente passa para onde a gente quer levar esse select. Então, aqui a gente vai passar o nome do nosso arquivo que a gente quer, então customers brasil.csv. Legal. Depois que a gente faz isso aqui, a gente escolhe a nossa opção do que a gente quer trazer também, que é header, e a gente quer trazer um delimitador também, para que ele seja, para que ele seja em formato de vírgula, ok? Então, beleza, depois disso a gente manda o ponto e vírgula aqui, que é de praxe no arquivo SQL, e a gente roda o nosso comando, tá? Ó, a gente pode ver que gerou já o nosso arquivo aqui apenas com as informações do Brasil, então a gente tem a prova de que o nosso DuckDB está funcionando e que a gente consegue tratar ele como se fosse um banco de dados, tá? Bom, pessoal, então para finalizar é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse conteúdo também tenha dado algumas ideias para vocês de como vocês podem manipular seus dados. Abraços. Tchau, tchau.